Bom dia, hoje é dia 13 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 João 1, 3, versículos 1 e 2. Agradeço, Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base 1 João 3, versículos 1 ao 16. A primeira carta de João. Destinatário, autor e período da escrita. Embora a primeira epístola de João não ostente o nome de nenhum autor, nunca se duvidou seriamente que o apóstolo João fosse o autor dessa epístola, e também do quarto evangelho. O conteúdo, o estilo e a linguagem desses dois livros são muito semelhantes. Os primeiros versículos da epístola mostram um certo paralelismo com as afirmações iniciais do evangelho de João. Temos como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, bem como o Filho único, são típicos para ambos os livros. O autor se denomina testemunho ocular da vida de Jesus e se expressa como a autoridade de um respeitado líder espiritual mais velho. Em conexão com o Evangelho de João, tudo isso aponta para o apóstolo como autor dessa epístola. O amplo reconhecimento na igreja primitiva também confirma o que foi exposto. O primeiro a citar a primeira epístola de João é Policarpo de Esmirna, por volta de 70 a 155 d.C., que conhecia João pessoalmente. Porém, a citação não é explicitamente atribuída a João. Outras referências são feitas por Irineu, 140 a 202, Clemente de Alexandria, 150 a 215, e Tertuliano, 160 a 220 d.C. Papias, 65 a 150, de acordo com Eusébio, e o Cânon de Muratori, final do século II. A crítica moderna tende a sugerir que a epístola foi escrita por um presbítero chamado João, ou por um estudante do apóstolo João. A maioria dos pesquisadores datam a epístola ao final do primeiro século, que fica entre 90 e 100 d.C. O Evangelho de João é datado da mesma época. Provavelmente não é possível afirmar se a carta ou o Evangelho de João foi escrito primeiro. A primeira epístola não menciona nenhum destinatário. No entanto, muitos pesquisadores consideram o destinatário um dos cristãos da Ásia Menor, mas a epístola tem um caráter universal, assim como a epístola de Judas. A primeira epístola de João se dirige a todos os crentes. A frequente expressões filhos, da palavra teknion, queridos filhos, e filhinhos, em grego paidon, criança pequena, são impressionantes. Além disso, a epístola contém uma terceira expressão indicando a relação entre Deus e seus filhos. O grego técnica, tel, filhos de Deus. A expressão irmãos e amado testemunha a afeição que o autor que liga o autor aos destinatários da epístola. Assunto e finalidade da escrita. A primeira epístola não apresenta nenhuma indicação de autor nem destinatário. Também estão faltando saudações e outras mensagens pessoais. É por isso que alguns sugerem que não se trata de uma epístola, mas de um sermão, homilia ou tratado. A expressão "eu vos escrevo" indica que o livro é uma epístola ou carta, por mais que seja singular e especial. Assim como a de Tiago, essa epístola não contém estrutura de pensamento lógico perceptível. O apóstolo João lida com seus vários assuntos principais: vida eterna, amor fraterno, justiça prática, às vezes mais de uma vez, de maneira extremamente simples, mas com grande solenidade. O apóstolo enfatiza a invariabilidade e a certeza da mensagem cristã pela expressão repetida desde o início. Ele expressa a segurança pessoal da fé, repetindo frequentemente as palavras "nós sabemos". Pela epístola, aprendemos que no final do século
do primeiro século, surgiram heréticos entre os cristãos que negavam a filiação divina de Cristo, a encarnação do Filho Eterno e a necessidade de uma vida de fé na justiça prática e no amor fraterno. Esses ataques à cristologia e à ética cristã foram estágios do gnosticismo em suas várias tonalidades que se espalharam cada vez mais durante o século II. João chama esses oponentes da fé cristã de anticristos, ou seja, percussores do grande oponente de Cristo nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. João contrasta esses ataques da fé cristã com os fatos da salvação. Ele diz que Cristo, Filho eterno de Deus, a própria vida eterna havia chegado e aqueles que creem recebem a vida eterna e a filiação de Deus, ao mesmo tempo que eles referem aos testes pelas quais podem reconhecer se alguém tem verdade e vida de Deus. O objetivo da epístola é expresso no capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, a fim que sabeis que tens a vida eterna e para que creis no nome do Filho de Deus. O Evangelho de João descreve a revelação da vida eterna em Cristo, a palavra encarnada. A primeira epístola de João mostra a revelação dessa vida naqueles que creem no Filho de Deus. Também mostra as características dessa vida, sua realização prática nos crentes, justiça e amor fraterno. Assim, ela foi corretamente chamada de continuação do Evangelho de João. Em contraste com o apóstolo Paulo, João não descreve a posição do crente em Cristo e os privilégios da Igreja de Deus, mas a vida eterna nos filhos de Deus e as relações entre a família de Deus. Para João, não há caminho intermediário entre luz e trevas, verdade, mentira, vida e morte. Muitos leitores têm dificuldades com essa maneira abstrata de apresentar e considerar, pois não podem alinhar essas afirmações abstratas com suas experiências práticas. Por exemplo, João escreve: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. João não descreve a vida prática de todo cristão individual, a qual é triste dizer com frequência se difere disso, mas estabelece princípios divinos. João também mostra testes para a vida prática dos cristãos angustiados por falsos mestres. Ele frequentemente se refere à palavra introdutória: se dissermos, pois não é suficiente dar apenas um sermão. A prática de nossa vida de fé tem que concordar com a nossa confissão. Assim, somente a genuinidade da nossa confissão será vista. Com sua epístola, João quer fortalecer o crente mais simples de sua fé e dar-lhe um fundamento divino e seguro em uma arma eficaz com a batalha contra a falsa doutrina. O assunto e conteúdo da epístola estão resumidos nas seguintes palavras: este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Peculiaridades: a lógica divina de João. As declarações absolutas dessa epístola causam muitas dificuldades ao leitor. No entanto, elas desaparecem se entendermos a lógica divina por trás dessas afirmações absolutas. Um exemplo é: aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Provavelmente todo cristão tem um problema com essas palavras ao pensar na sua vida prática. A lógica de tal sentença é que não tem nenhuma semelhança com o estado prático de um cristão. Antes, é uma afirmação fundamental sobre a natureza de um homem nascido de Deus, que é, portanto, capaz de viver uma vida segundo ele. Ambas as declarações dessa sentença são inteiramente congruentes, idênticas, a partir do ponto de vista de Deus. Essa lógica é simplesmente aplicada nos dois exemplos a seguir. Quem está morto não pode falar. A segunda parte da sentença contém uma das muitas evidências possíveis, e inverter a sentença seria sensato. Quem não pode falar está morto. Quem é pobre não possui bens. Aqui, ambas as partes da sentença são idênticas no conteúdo. Se invertermos a frase, fica evidente: quem não possui bens é pobre. As difíceis declarações da 1 João são sempre frases do primeiro tipo. Ambas as primeiras sentenças são idênticas em conteúdo e, portanto, reversíveis por são princípios divinos, a essência de Deus. Encontramos a seguinte declaração: apenas em 1 João: Deus é luz e Deus é amor.
A primeira fala da santidade, verdade e justiça de Deus e a segunda de sua graça e misericórdia. Ambas as características de Deus estão sempre em total concordância em si. Eles foram totalmente revelados em Cristo, o Filho de Deus, a graça e verdade por meio de Jesus Cristo. A luz e amor encontram seu maior desenvolvimento na cruz do Calvário. É aqui que o amor de Deus aos pecadores perdidos foi revelado ao dar seu próprio Filho, mas também a luz da santidade e justiça de Deus reluz em seu brilho máximo quando Cristo, o Filho de Deus, se tornou a posição pelos seus pecados, se tornou propriação pelos nossos pecados. A palavra do salmista já apontava para ele: a misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, versículo 10. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Características dos filhos de Deus. Agora vamos para o nosso devocional da manhã. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor tens concedido o Pai. Considere que éramos e o que sentimos ser, mesmo agora, quando a corrupção é poderosa em nós, e você ficará maravilhoso com a nossa adoção. Ainda somos chamados filhos de Deus. Que relacionamento importante é de um filho, que privilégio ele traz. Que cuidado e carinho o filho espera seu pai. Que amor o pai o sente pelo filho. Mas tudo isso tudo temos para poder entregar de Deus, como pelo sofrimento temporário do irmão mais velho, aceitamos como honra. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Satisfazemos-nos de ser desconhecidos com ele em sua humilhação, pois seremos exaltados com ele. Amados, agora somos filhos de Deus, isto é, de ler, mas não é fácil sentir. Como está seu coração esta manhã? Está nas profundezas está na profundezas da tristeza? A corrupção se levanta e seu espírito, e a graça parece ser uma pequena centelha presa debaixo do seu pé? Sua fé está quase falhando? Não tema. Não é por seu mérito, nem por seus sentimentos que você deve viver. Precisa viver simplesmente pela fé em Cristo, com todas as adversidades contra nós. Hoje, nas profundezas da nossa tristeza, onde quer que estejamos, agora tanto no vale quanto na montanha, amados, agora somos filhos de Deus. Ah, mas você diz: veja como estou trajado, minhas virtudes não têm brilho, minha justiça não brilha com a glória aparente, mas leio o que vem depois, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O Espírito Santo deverá purificar nossas mentes, e o poder divino deverá refinar nossos corpos, então o veremos como ele é. Então esse é o nosso devocional da manhã. Então, esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, temos lá o devocional da noite, lá no TikTok. E amanhã nós temos o nosso devocional do dia de todo sábado. Então, tenha um bom resto de sexta-feira e até